Abra a palavra de Deus comigo lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Apocalipse 12, 11. Eu aproveito, enquanto você está achando Apocalipse 12, 11, para desejar a graça e a paz do Senhor para aqueles que vão ouvir essa pregação lá na rádio Palavra Acústica de São Paulo. Que todos sejam abençoados juntamente conosco nessa palavra. Que a paz do Senhor continue abençoando essas vidas, em nome de Jesus. Apocalipse 12, 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Eu vou repetir. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Obrigado, Pai, por essa palavra. Nós todos aqui estamos incluídos dentro desse versículo. Obrigado, Pai, obrigado que Teu Espírito Santo possa continuar a trabalhar nesse lugar. E como uma espada afiada agora vai marcando cada coração, vai dividindo intenções do coração, vai sondando, Senhor, cada uma das nossas vidas. Vai nos edificando nessa noite, em nome de Jesus, Espírito do Deus vivo. Amém. Pode se assentar, querido. Essa palavra, querido, fala aqui de 3 coisas que esses homens aqui venceram. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro, palavra do testemunho, e não amaram a própria vida. As pessoas hoje estão tentando, cada hora surge uma coisa diferente, que a gente fica às vezes até assustado, como que o homem é criativo, né? E Deus não precisa do homem para fazer a sua obra, no sentido de que não precisa da sabedoria do homem, capacidade do homem, porque Ele chama e é Ele que capacita, amém? Mas nós temos vistos assim, tantas pessoas criando maneiras de fazer com que as pessoas sejam vencedoras. E eu sei que todo mundo quer ser vencedor, eu quero ser vencedor, amém? Você também quer ser. Aliás, nós já somos mais do que vencedores, mas eu estou dizendo assim, com os obstáculos que vêm, né, na vida, a gente quer vencer. Mas, querido, a palavra nos revela nessa noite que não tem segredo, não. É só 3 coisas: sangue do Cordeiro, palavra do testemunho, e não amar sua própria vida. Se você conseguir entender isso, você vai conseguir ir vencendo tudo na sua vida. Amém? Tudo, 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 tudo. E eu quero começar falando com o sangue do Cordeiro. Amém? Repete assim comigo: o sangue de Jesus tem poder. Satanás não pode ouvir isso aí, querido. Uma pessoa possessa, quando você diz o sangue de Jesus tem poder, eles tremem, eles têm horror a essa palavra, porque o sangue de Jesus realmente tem poder. E o sangue de Jesus não é, querido, para perdão, somente salvação, mas ele é base para que nós possamos vencer Satanás. O sangue de Jesus nos dá essa base. Se você estiver com a tua Bíblia aberta, nós lemos o versículo 11, e um versículo antes, versículo 10, diz assim: foi expulso o acusador de nossos irmãos, o que nos acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, olha, foi expulso o acusador, foi expulso Satanás, e depois diz que eles venceram. Então o sangue de Jesus é base de batalha e de guerra para que nós possamos vencer Satanás e todas as suas hostes. Sem o sangue do Cordeiro nós perdemos. Amém? Eu creio nesse sangue. Eu creio que o sangue de Jesus é infinitamente poderoso, querido, para nos dar essa vitória. Amém? Satanás, ele é assassino, ele é mentiroso, mas muito mais do que isso, ele é um acusador, que acusa o quê? Na nossa consciência. Ele gosta de acusar na consciência das pessoas.
Tem pessoas, querido, que é fraca na consciência. E quando o acusador vem e o acusa, ela levanta de manhã como uma derrotada, ela vai orar, mas ora com a consciência sendo acusada. Ela vai até ofertar ou dar alguma coisa, mas vem com a consciência sendo acusada. E Satanás gosta de nos acusar, e gosta de acusar dentro da nossa consciência. E eu estou falando do sangue, o sangue tem tudo a ver, porque o sangue do Senhor Jesus lava a nossa consciência, purifica a nossa consciência, para que possamos estar livres, e entendendo que estamos santos diante de Deus, que somos vencedores sim, que Deus nos perdoa sim. Amém. Você sabe que o perdão, o maior problema do perdão não é com Deus, é com o próprio homem. Porque ele faz algo e depois ele mesmo fica se acusando. Ele pede perdão, Deus já o perdoou, mas ele fica se lembrando, ele fica olhando para o passado, por aquilo que já fez. Então o maior problema às vezes é com o próprio homem. E Satanás aproveita disso para acusar na sua consciência. Porque um crente com a consciência sendo acusada, flechada, é um crente que não vai muito longe. É um crente que vive uma vida de derrotas. Então o sangue de Jesus é muito importante nessas horas. Diz para quem está do teu lado: você vai vencer pelo sangue do Cordeiro. Amém? Não olha para você mesmo, querido. Olha para Jesus. Olha para o sangue do Cordeiro. Essa palavra diz assim: entretanto, 1 Coríntios 8:7. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. É a pessoa que tem a consciência fraca, ela se contamina. Come, dá graças em tudo. Não tem que ficar perguntando. Aqui estava falando sobre sacrifício, né? Mas eu quero pegar aqui na consciência que é fraca. Outra palavra, 1 Timóteo 1,19. Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, aquela que é lavada no sangue, vieram a naufragar na fé. Por isso que eu falo, a pessoa que tem a consciência flechada, que não sabe do poder do sangue do Cordeiro que lava e purifica, vai ser um navio que naufraga na fé, afunda. Tem muitas pessoas que já naufragaram na fé e hoje estão de volta no mundo pior do que já era antes, porque suas consciências estavam fracas, flechadas pelo acusador, e não tomaram posse do sangue do Cordeiro, e não experimentaram do milagre do poder do sangue na consciência, lavando e purificando. Então nós temos que tomar cuidado para não naufragarmos na fé. Como vencer então as acusações de Satanás? Aí diz aí: eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Então o sangue é a base da vitória. Amém? É um instrumento para vencer Satanás, é o sangue. Porque muitas pessoas, querido, nem sabem dessa área, nunca estudaram sobre o poder do sangue. Tem alguns estudos, eu já preguei uma vez aqui sobre o sangue, os benefícios do sangue, se não me falha a memória. Querido, é tanta coisa que o sangue nos traz para a nossa vida. Porque Jesus não derramou sangue na cruz por um acaso. Esse sangue tem um poder. Purifica, liberta, dá vitória, justifica, santifica. Amém, querido? Tenha consciência de uma coisa nessa noite, se você não tinha, se tem, reforça. Você é lavado no sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro está em você como um selo. O maligno não pode tocar na sua vida. Você está marcado. Você está marcado como propriedade por esse sangue. Amém? Tenha consciência. Porque uma pessoa assim, que tem o sangue, mas
não toma posse de tudo aquilo que foi derramado, é como um policial fardado que não assume a sua autoridade, a autoridade que ele recebeu. E eu nunca vi um policial, querido, fardado, em trabalho, e quando ele vê um ladrão, ele vai chamar a polícia. Não, ele é a polícia. Ele tem consciência de quem ele é. O que falta para nós, os filhos de Deus, é termos consciência de quem nós somos em Deus. De quem nós somos em Deus. Porque em nós mesmos, querido, nós não somos nada. Mas em Deus, em Cristo Jesus, no seu sangue, nós somos muita coisa. Amém? O diabo não quer que a gente saiba disso. O diabo não quer que a sua família saiba disso. O diabo não quer que a igreja de Cristo na terra saiba disso. Porque ele treme diante do sangue. A palavra de Deus em Colossenses diz que Jesus, na cruz, cravado ali, as nossas dívidas foram apagadas. Imagine o pavor de Satanás vendo toda a nossa dívida sendo apagada, porque é isso que ele queria, a nossa dívida para nos acusar. Mas em Colossenses 2 continua ainda o texto dizendo que ele expôs à vergonha todo o principado, potestade, domínio e poder. Na cruz, com sangue derramado. Eu não consigo ver o diabo fazendo festa quando Jesus estava sendo crucificado. Ele conhecia as profecias bem melhor do que nós. Quando Pedro diz assim: Jesus, o senhor não vai para Jerusalém morrer. Satanás usou a boca dele e diz: você não vai. Jesus disse: eu preciso ir para Jerusalém. Eu preciso morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Satanás toma a boca de Pedro e diz: o senhor não vai não. E Jesus olha para Pedro e diz: arreda-te de mim, Satanás. Satanás sabia do plano de Deus. Então, ele não fez festa quando Jesus foi crucificado. Quando ele tentou a Judas, querido, ele tentou para que Jesus fosse preso e morresse como João Batista, com a cabeça decapitada. Mas ele não queria que fosse para a cruz. Mas quem pode contra o plano de Deus? Quando Deus fala, Deus faz. Ele diz: o coração do rei ele inclina para onde ele quer. O Senhor é dono. O nosso Pai é dono de todas as coisas, e tudo acontece como Ele quer. O que está escrito aqui de Gênesis e Apocalipse, nem uma vírgula vai deixar de cumprir, porque Ele é Deus e não é homem. Glória a Deus. E eu fico feliz em saber que eu sirvo esse Deus, o dono de todas as coisas. Amém, querido. O sangue de Jesus tem poder. Tem poder na minha vida, tem poder na sua vida. 1 João 1,7 diz assim: o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. O diabo pode acusar você do que quiser. Você responde para ele: o sangue de Jesus tem poder sobre todo o pecado. E todo significa todo tipo de pecado. Pecou, querido, se humilha, se arrependa, peça perdão. O sangue te purifica e o diabo não pode te acusar. Se ele ameaçar te acusar, você diz para ele em alto e bom som: o sangue de Jesus já me purificou de todo o pecado, e eu te venço por causa desse sangue. E ele não tem o que falar, ele não tem o que acusar, querido. Você crê nisso? Glória a Deus. É algo vergonhoso pecar, mas é mais vergonhoso não confiar que o sangue de Jesus te purificou. Isso é mais vergonhoso do que pecar, viu? Jesus não procura pessoas perfeitas, Ele sabe que Ele não vai encontrar. Homens que vão entregar a vida para Ele nunca mais vão pecar. Ele não está procurando esse tipo de pessoa, viu? Ele está procurando as pessoas que são humildes, que têm um coração como o de Davi, porque Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, mas teve pecados terríveis, e Deus não se importou com isso, porque ele olhava para Davi e amava a sua maneira de se arrepender e não fazer mais, de se desesperar em dizer: Senhor, não tira de mim o seu espírito. É isso que Deus está procurando na terra. Amém? Verdadeiros
adoradores. Confie, querido, no sangue de Jesus. Romanos 5,9 vai dizer: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Amém? Justificados pelo sangue. Nós não temos nada para oferecer para ele. Quando você se achega na presença do Senhor, você não tem nada de bom para dar para ele, querido. Mas quando você se achega com o sangue do Cordeiro, ele vai dizer: eis aí meu filho, eis aí aquele que foi comprado pelo sangue daquele que eu enviei. Aí Deus te recebe, querido. Amém? Não podemos ir para Deus e tentar convencer ele por nada que nós somos, por nada que nós sabemos, por nada que nós entendemos, por nada de nós, mas pelo sangue do Cordeiro. Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Você se achega, não é nós que temos o sangue, não nos achegamos ao trono do juízo. O juízo é para Satanás, seus anjos e os pecadores. Mas aqui diz que nós nos achegamos ao trono da graça. Quem te espera sentado no trono da graça é Jesus, aquele que derramou o sangue para você. E você não se achega, presta atenção no que eu vou falar, você não se achega a esse trono da graça para achar socorro pelo seu nível espiritual. Não pensa que tem um anjo, querido, lá na porta dizendo: peraí, deixa eu olhar, rapaz, você é top, hein, pode entrar. Oxe, top, aqui só entra top. Aí chega o outro irmãozinho que não está tão crescidinho, ele diz: epa, você tem que crescer, rapaz, você nem batizado nas águas foi, você não tem carteira de membro, que igreja você pertence mesmo? Ih, chama viva, não tem ninguém lá dentro, rapaz, você quer entrar aqui, você tem que aumentar o teu nível. Ninguém se achega junto ao trono da graça pelo nível espiritual, mas é pelo sangue que está em nós. O sangue que diz em Hebreus que abriu um novo e vivo caminho. Amém, querido. Então, quando você for orar, quando você for pedir, ou até pedir perdão, não fica acanhado não deixa Satanás te acusar. Entre com cabeça erguida, porque você tem o sangue. Não tenta, querido, achar algo bom em você e dizer: hoje eu posso entrar, porque não faz assim não. Não é isso que Deus está procurando. Deus está procurando filhos que têm uma marca do sangue. E se você tem um sangue, você é bem-vindo na presença do Pai. Diz para quem está do teu lado: se você tem um sangue, você é bem-vindo à presença do Pai. Então você tem que conhecer esse valor do sangue, querido. Amém? Não aceite mais não as acusações de Satanás. Amém? Não aceite não. Hebreus 10:2. De outra maneira teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, ou os adoradores, os sacerdotes, nunca mais teriam consciência do pecado. Amém? Essa palavra está dizendo que no Velho Testamento, na Velha Aliança, se realmente aquele sacrifício fosse perfeito, eles não teriam mais consciência do pecado. Mas o que esse texto está dizendo, que agora em Cristo, o sumo sacerdote, aquele que também além de ser sacerdote, é o Cordeiro Santo, o sacrifício vivo, de uma vez por toda, nós não temos mais consciência do pecado. Pediu perdão, acabou. O diabo não tem que ficar blá 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 blá, e você dando ouvido para ele. Amém? Então você tem uma consciência boa. Você vence de que jeito? Com o sangue do Cordeiro. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Amém? E se não fosse esse sangue, querido, nenhum de nós terminaríamos a nossa carreira. A palavra mediador na Bíblia, no Novo Testamento grego, significa um defensor escolhido. Isso é um mediador, um defensor escolhido. Aí nós vamos aqui para 1 João capítulo 2, versículo 1, diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o quê? Advogado, mediador, intercessor
junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O que eu quero falar com esse texto, falando do sangue, que é ridículo. É ridículo. Nós temos um advogado que está diante do Pai nos defendendo, e a gente sabe que esse advogado nunca perde uma causa, e mesmo assim muitas vezes nós acreditamos mais no acusador do que no advogado que está nos defendendo. Temos esse sangue que limpa a nossa consciência, temos esse mediador, esse advogado. Não creia no acusador. E esse acusador, querido, não acusa só pecados, não, são outras coisas na vida. Às vezes é coisa, até coisa da terra, coisa daqui. Você não vai ser nada, você nunca vai conseguir sair dessa. Você é um imprestável. Querido, está na hora da igreja se levantar e não aceitar mais essas palavras que às vezes vêm do mundo espiritual na nossa consciência e às vezes vêm da boca de outras pessoas que chegam e falam para você, e muitas das vezes até falam assim: assim diz o Senhor, viu? O que tem de gente sendo usado pelo diabo, e eu já sei de tanta gente que já se lascou em ouvir profeta de meia pataca, querido, em procurar profetas, e ouvir assim diz o Senhor, e é o diabo acusando, e a pessoa caindo na armadilha. Não ouça mais acusações. Jesus não veio para te acusar. Quem acusa é Satanás. Jesus veio para te salvar. Jesus veio para dizer: você é querido, eu te amo. Ah, mas eu sou um perdido. Mas eu quero o perdido, eu quero o pecador, eu quero transformar ele numa pérola, eu quero transformar ele num diamante lapidado. Filho, você é meu, eu te quero. É nisso que nós temos que crer, querido. Então, quando você ouvir alguma coisa e você sabe que é Satanás te acusando, não perca tempo, abre a tua boca e diz: ei pá, aqui não. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Amém? Então não responda a acusação de Satanás com as tuas perfeições de conduta, não, querido. Não vai dizer para Satanás assim: ó, você não tem direito na minha vida porque eu sou bom, viu? Eu conheço a palavra, viu? E ele também conhece, querido. Isso não adianta nada. Não queira debater com Satanás por causa da perfeição da sua conduta ou de você estar melhor. Mas combata Satanás, tenha como base o sangue do Cordeiro. Viu? Toda vez que dissesse você: o sangue de Jesus já me lavou, o sangue já me purificou. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Eu quero falar também da palavra do testemunho. Olha, são 3 coisas. E a segunda, onde diz assim: eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho. Então você vai percebendo aqui, ó, quando a nossa consciência já está lavada pelo sangue, já vencemos pelo sangue, temos uma consciência limpa, agora minha boca está apta para dar testemunho. Você não pode testemunhar com a consciência fraca, com a consciência suja. Mas se o sangue do Cordeiro já te lavou, e você sabe que você é um justificado, um santo, um abençoado pelo sangue que te dá vitória, agora você tem poder para abrir a boca e vencer através da palavra do testemunho. Diz para quem está do teu lado: vença através da palavra do testemunho. É aquilo que você vai proclamar, querido, de Cristo, é aquilo que você vai falar. E Satanás teme quando um crente abre a boca com a consciência limpa e começa a dizer: Jesus é rei, Jesus governa, o meu marido vai ser salvo. Eu declaro: meu marido está salvo, minha esposa está salvo, o meu filho vai sair das drogas, o meu filho vai morar comigo no céu. Quem tem consciência limpa tem palavra de testemunho, palavra de proclamação. Amém? E Satanás treme quando isso acontece. A igreja pode até fazer barulho, mas se ela não proclamar e ela não tiver uma palavra de testemunho, Satanás não se preocupa com barulho, querido. Ele até gosta de barulho, viu? Mas se esse barulho vem acompanhado de palavra de testemunho, de palavras que estão falando, de bocas que estão falando a palavra de Deus, rapaz, dessa você não passa. Você abre a boca
e proclama a palavra do testemunho. Tudo posso suportar naquele que me fortalece. E ainda que eu passe o vale da sombra da morte, Ele está comigo. Eu sou amigo dele, Ele é meu amigo. Eu sou do meu amado é meu. Amém. É proclamar e não ficar assistindo as coisas acontecerem. Amém. Às vezes a gente está muito como espectador, a gente assiste a nossa vida. A nossa vida vai passando e a gente vai assistindo as coisas e não fazendo nada. E Deus não quer que você faça alguma coisa fisicamente, mas Ele quer que você faça alguma coisa com os teus joelhos, com o teu coração, com a palavra que vai ser proclamada. O destino da tua família. Eu gosto de falar de família porque família é uma instituição de Deus, amém? O destino da nossa família é a palavra do testemunho que nós falamos dela. E às vezes alguém pergunta: como é que vai a tua família? Como é que estão as coisas lá? E em vez de a gente proclamar o testemunho, a gente fala a derrota, a gente fala o que Satanás quer. E lá as coisas estão de cabeça para baixo. Ih, meu casamento não sei até quando vai. Ih, rapaz, lá está faltando, lá está numa fartura, está fartando tudo. Querido, não fala isso. Fala, vence Satanás com palavra de testemunho. Dá testemunho de Jesus. Dá testemunho quem Jesus é na tua vida. Às vezes nós não temos que dar testemunho do que está acontecendo, mas do que vai ser em nome de Jesus. E você proclama em nome de Jesus. Ah, rapaz, eu conheço muitas pessoas que passaram, dando um exemplo aqui, por exemplo, o crack, que quem entra nisso não sai mais. Se é filho de um crente, ele diz: mas meu filho vai sair em nome de Jesus, porque Jesus faz o impossível acontecer. Amém? Vence pela palavra do testemunho, a palavra da proclamação. Jesus disse aqui nesse texto, Marcos 11, 23: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ele não está dizendo que alguém vai se colocar de joelho e começar a pedir a Deus, mas se alguém disser esse monte, proclamar, ergue-te e lança no mar, e não duvidar no teu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Josué, quando estava na guerra, palavra de testemunho. Por que ele venceu a guerra naquele dia em que a terra parou? Sol se deteu, a lua se deteu. Por que a terra ficou quase 24 horas parada? Não porque Josué, querido, foi orar: Senhor, misericórdia. Ele já sabia quem ele era em Deus. Ele olha e diz: para sol, para lua, nós temos que vencer a batalha em nome de Jesus. Quer dizer, ele não conhecia Jesus naquela época. Elias olha para o céu e diz: não chove mais. Ele não diz assim: Jeová, com licença, pela sua misericórdia e graça, será que o Senhor não poderia fechar o céu? Porque esse povo não se dobra a ti, eles estão se dobrando a Baal, que eles pensam ser Senhor dos céus e Senhor dos elementos, principalmente da chuva. Ele diz: para de chover. E parou, e por 3 anos e meio não choveu. Isso é palavra do testemunho. Vence quem proclama a palavra. Amém, querido? Pedro estava indo para o templo chamado Formosa. Ele encontra um coxo de nascença e olhou para ele e diz: me dá uma esmola. Aí Pedro diz assim: espera aí que eu vou orar. Senhor, tu que és criador do céu e da terra, Senhor, faz aparecer uma moeda no meu bolso, esse homem está precisando. Aquele homem não precisava de esmola. Aquele homem precisava andar e trabalhar e ter sua vida restaurada e ganhar o seu dinheiro. Ele olha para ele e diz: olha, ele proclamou: eu não tenho prata nem ouro, porque ele disse isso, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Então, palavra do testemunho fala de tudo isso. Você fala: mas não é testemunhar
de Jesus. Querido, isso não é testemunhar de Jesus? Alguém ser curado porque você está proclamando sobre ele o testemunho, que Jesus pode levantar. Isso é palavra do testemunho. Venceu por causa do sangue, consciência limpa. Agora abre a boca e proclama a palavra do Senhor. Abra a boca e proclama, querido, aquilo que você tem dentro do teu coração. Não é para ficar guardado no baú, é para botar para fora. Palavra de Deus é espada. Espada é para ser usada, espada é para ferir, espada é para derrotar o inimigo. Proclama a palavra do testemunho. Amém? Você está disposto a isso? Essa palavra vai fazer com que Satanás vai perdendo as suas bases, porque você vai orando, você vai com Deus, você vai na direção do Espírito, o Espírito vai usando a tua boca e as coisas vão se colocando no seu devido lugar, porque é nós que botamos ordem, porque Satanás já veio aqui por causa do pecado de Adão e pôs bagunça, bagunçou todo mundo, bagunçou o sistema. Por que a igreja de Deus está sobre a terra? Para botar ordem, para dizer: onde eu ponho as plantas do meu pé, Satanás, aqui você não pisa. A terra que eu conquistei, você vai embora, aqui você não pode mais. É proclamar, é assumir as suas bases, é estacar a tua bandeira, a bandeira de Jeová Nissi, a bandeira de Jesus, através da proclamação. Porque senão, querido, ele vai tomando conta. Efésios 4:30 diz assim: não deis lugar ao diabo. Paulo estava escrevendo para crente, e lugar ali no original é jurisdição. Não dê jurisdição, não dê alguma parte da sua vida, não deixa o diabo tocar. Assume a tua postura e diz: aqui também não, ali também não. Aonde ele for tentando, você vai enxotando ele. Porque não é porque Jesus morreu na cruz, então você está tudo 100%, não. Você vai tomando posse. O reino de Deus é tomado por esforço, e também pode ser traduzido por violência. Violência contra quem? Contra o cão, porque ele tem o reino dele instituído, mas nós estamos colocando o de Deus. Para a honra e glória do nome de Jesus, aonde a gente vai passando, a gente vai colocando bases. Como é que chama lá no Rio de Janeiro? O PPs, né? É isso? É o PP. Nós vamos colocando os PPs. Aqui não. Aí lá estava uma bagunça, a gente chega lá, opa, aqui agora, parou, ele vai embora, aí e a gente vai botando ordem. A nossa vida não é 100%, mas nós estamos aqui, para vencer ele, proclamando a palavra do testemunho, dizendo: aqui não. Mesmo que ele sabe que você é um filho de Deus, Jesus venceu na cruz, e se ele estiver quietinho numa área lá, e você não falar nada para ele, ele fica lá. Ele faz ninho, ele bota os ovos, ele choca, nasce filhotes e a coisa vai ficando. E você só está assistindo. As serpentes e os escorpiões se multiplicando. Não, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e nada absolutamente vos causará dano. Vai lá e pisa, vai lá e sapateia e diz: opa, aqui não. Amém, querido? O céu é para guerreiros, é para quem tem esse espírito do leão da tribo de Judá, quem está a fim de alcançar, quem está a fim de conquistar junto com Jesus o reino invisível ser manifestado na terra. Isso fala da palavra do testemunho. Amém? E para encerrar, querido, a última parte, onde diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Diz para quem está do teu lado: você não deve amar sua própria vida. Diz assim agora para ele: ame a vida de Jesus. Amém? Base para vencer é o sangue, palavra do testemunho. Mas qual que é a experiência dos próprios vencedores? A experiência, querido, é isso: que em meio a provações, em meio a luta, dificuldade, não amar a própria vida.
Você tem acompanhado noticiários, quanto estão vencendo no mundo porque não amaram a própria vida. Ah, mas ele foi degolado, querido, apareceu em pé diante de Jesus. Ai, coitado de Estevão, morreu apedrejado. Não, querido, ele estava muito feliz. Ele abriu a boca, deu a palavra do testemunho, porque ele estava num sinédrio, falou para aqueles fariseus, sacerdotes, judeus tradicionais, falou quem era Cristo, falou que eles tinham um coração duro e precisavam se converter. Deu a palavra do testemunho. Você sabe por quê? Fugiu o nome, como é que é o nome? Porque Estevão foi um vencedor. Por causa disso, não amou a sua própria vida. Estava debaixo do sangue, tinha consciência limpa. Proclamou a palavra do Senhor, a palavra do testemunho. Não amou a sua própria vida. Porque antes, ou quando estava sendo apedrejado, ele olha para o céu e diz: isso é o vencedor, querido. Esse é o que todo mundo quer conquistar, eu tenho certeza, é ver o Filho de Deus. Ele diz: eis que vejo o céu aberto, e em pé ao lado direito de Deus. Olha que honra, o Filho do Deus vivo estava em pé para receber Estevão. E ele diz: é isso, é tudo que eu quero. Esse é o vencedor. É aquele que vai até o fim, não nega. O diabo está esperando negar, ele não nega e sobe para o céu. O diabo diz: ai, mais um que me escapuliu. O diabo é derrotado em cada crente que é degolado, apedrejado e não nega Jesus. É mais uma perca para ele. Nós humanos às vezes pensamos: ah, ele perdeu a vida. Engano, querido, ele ganhou a vida porque perdeu a sua. Está entendendo? Não ame a sua própria vida, até em face à morte por causa de Cristo. Glória a Deus. E aqui quando diz assim, não amaram a própria vida, aqui fala das duas vidas, a vida física e a vida também psique, que é a palavra do grego original, que também é a vida da própria alma da pessoa. Então nós não devemos amar essas duas, se nós queremos ser vencedores com Cristo. Mas eu quero falar das duas rapidamente. Vida da alma, a capacidade natural da pessoa. Quer vencer? Não confie no seu natural, naquilo que você estudou, na teologia. Não confie nos teus dons naturais para vencer. Satanás quer que a gente use as coisas do homem para servir a Deus. Mas é na cruz que tudo isso é tratado. A cruz, ela mata essa nossa natureza, esse nosso psique, essa coisa de nós acharmos que eu posso porque eu sei fazer isso. Primeiro tem que passar pela cruz, querido. Se passou pela cruz, isso que você vai fazer para Deus é bênção, é bem recebido, é perfume suave às narinas dele. Então, tem que morrer essa nossa confiança em nós mesmos. Na nossa cultura, no nosso entendimento humano, porque eu já aprendi como é que faz. O que tem de pastor dizendo: deixa comigo que eu já sei como que faz. E o cara sobe num púlpito e ele fala muito bem, e ele tem uma boca doce. Querido, se pegar um advogado que ele é bom em oratória e der um esboço para ele, ele vem na frente de uma igreja, faz todo mundo chorar, e é pessoas entregando a vida para o Senhor. Então não é a eloquência que Deus quer. Deus quer um homem morto na cruz, na dependência total do que ele pode fazer. Amém? E muitas vezes nós não estamos dispostos a matar o nosso psique, o nosso psicológico, a nossa mente, a nossa razão. Nós queremos ela todinha viva, para dizer: Deus, deixa que com isso eu faça a tua obra. E Deus diz: não, querido, você precisa ir para a cruz. Isso aí depois eu abençoo, eu lavo a sua alma, a palavra vai tratar. Mas você tem que passar pela cruz e ser tratado. Você tem que querer morrer para depois me servir. Não venha trazer nada para mim que venha de você. Eu quero que você traga algo que venha do seu espírito, do seu coração, e não da sua capacidade. Amém? Aliás, o que Deus ama muito é quando um homem diz assim: Senhor, eu sou fraco. Ele diz: aí, querido, é aí que eu queria que você chegasse. Porque às vezes Deus cria tantas situações para que o teimoso aprenda, e a pessoa não vai, e Deus vai apertando, de repente ele diz: ah, Senhor, não dá mais agora, porque eu sou fraco, eu sou nada. Aí Deus diz: ei, chegou onde eu queria, querido, é isso, agora eu vou fazer.
Porque quando sou fraco, é que sou forte. Por isso, eu me glorio, é na minha fraqueza. Fala isso para um filósofo. Ele vai dizer, rapaz, você precisa ir para o saião. Ser fraco. E quando você é fraco, você é forte. Você vai dizer, querido, quem anda com Cristo é tudo doido. Jesus tinha a sua tropa lá, tudo doidinho. Tudo doido. Que se reuniram num lugar esperando uma promessa e saíram falando tudo língua estranha. Tudo doido. O pessoal diz, acho que beberam. Mas é assim que funciona. Amém? Passou pela cruz, perdeu, não ama a sua vida em face à morte, morre, Deus faz. Glória a Deus. 1 Coríntios 2:2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós, Paulo está falando. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito de poder. Já morreu. Não é o Paulo que conhece todo o Velho Testamento, que é fariseu de fariseu da tribo de Benjamim. Não é esse, mas é aquele que só olha para a cruz e se gloria só na cruz, no crucificado, nesse evangelho da cruz. É esse que na fraqueza, em tremor, e não em palavras de persuasão, mas em demonstração de espírito, que você olha para uma pessoa e eles olhavam para Paulo e dizem, aí é o Espírito Santo falando. Nós conhecemos bem quem é Paulo, mas esse aí é o Espírito Santo. É isso que Deus quer, querido. Amém? Glória a Deus. A obra subjetiva da cruz em nós é tirar coisas que não têm origem em Deus. Amém? A cruz vai deixar ficar somente o que é de Deus aí. O que não é, vai embora. Para encerrar, a vida física. Então, as pessoas que mais querem hoje é preservar a sua vida. Se nós ficarmos um dia sem comer, a gente já fica doido. Se não tiver a mistura que a gente quer, e eu sei disso porque eu gosto de mistura. Amém? Eu sou uma pessoa movida a mistura. Sim ou não? É ou não é, amor? Sim. Às vezes não tem a mistura que a gente quer. Tudo parece que é a vida. Eu preciso comer, eu preciso... Não pode faltar nada para mim. Eu tenho que ficar bonitinho, eu tenho que estar em cima. A vida minha tem que estar... Querido, não amar a própria vida. Você sabe que hoje, não sei, algumas partes de alguns países até possa ter isso que eu vou falar para você, mas na igreja primitiva, no primeiro século, houve isso. Principalmente na época de Nero. Uma perseguição tal aos cristãos, que muitos fugiram, viviam em cavernas, viviam em meio de mato, comendo raiz. Você olhava para eles e eles estavam como esqueléticos, morrendo por causa de Cristo, perdendo a vida por causa de Cristo, dizendo assim, não nego esse Salvador. Porque ele subiu na cruz por mim e não voltou atrás. Não volto atrás. Se possível, morro fisicamente, mas não nego. E é assim que eu vou vencer. E a gente hoje quer preservar tanto a vida, a gente dá tanto valor. E amém, temos que cuidar de nós, querido. Mas se chegar um dia ao ponto, eu não sei até quando isso vai aqui no Brasil, né? Porque de repente lá para frente pode acontecer uma perseguição. Lembre disso. Vá até a morte por Cristo. Jó 2,4, Satanás vai falar assim. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Eu quero testar se esse Jó é íntegro mesmo e ele é teu mesmo. Eu vou tocar em tudo na vida dele, só não vou tirar a vida dele, mas deixou ele numa situação. A mulher vai lá no monturo, tudo purulento, tudo cheio de chagas, e dizia para ele, amaldiçoa o teu Deus e morre. Querido, Jó estava numa provação, Jó estava numa fornalha, mas ele não blasfemou contra Deus. E o seu fim foi que ele venceu, que ele conheceu a Deus de perto, foi experimentado e teve tudo em dobro restituído. Mas querido, vá até o fim.
Pedro soube de quando ele ia morrer, não negou a Cristo. Paulo sabia que ia ser decapitado, não negou a Cristo. Aliás, ele escreve a carta de Filipenses dizendo: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E ele escreve essa carta numa prisão, sabendo que a sua decapitação estava tão perto. A nossa pátria é lá em cima. Então, que você tenha um desejo no teu coração de o mais rápido abandonar esse tabernáculo, como Paulo diz, e estar lá no novo tabernáculo que Deus vai te dar. Amém? Não pensa, não segure demais a sua vida, libera ela para Deus. Se você tiver uma noite livre, que a gente tem as noites que a gente fala: hoje eu não vou fazer nada, querido. E às vezes surge uma oportunidade de evangelizar alguém, e você diz: mas hoje não, hoje é meu descanso. Não ame a sua própria vida, vai lá, vai trabalhar, vai visitar, vai levar uma palavra. Amém? Não queira a sua vida para você não, você já perdeu. Diz para quem está do teu lado: você já perdeu. A tua vida é do Senhor. Amém? Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, achará, vai ganhar a vida. Olha, querido, que segredo que não é segredo, porque a palavra não é segredo, né? Ela está aí para todo mundo ler. Aí, pastor, me ensina aí como é que eu sou um vencedor. Eu vejo crente falando que é vencedor. Você fala: queridão, vai lá, Apocalipse 12:11. É sangue de Jesus, é palavra de testemunho, é perder a sua própria vida para Ele. Amém? Não tem segredo. Não adianta comprar coisa ungida, querido. Isso aí vai encher o bolso de quem está vendendo. De graça recebesse, de graça dá. E se alguém estiver cobrando, não é servo do Senhor, é falso profeta, serve a Satanás. Amém? Eu quero que você vai lá hoje, vai ter eu não sei quem pregando, mas a entrada é tanto. Você fala: epa, peraí, que negócio estranho. Leva isso para sua casa e joga lá que a coisa funciona. Primeiro não pede mudança de vida nenhuma e depois vende. Sai fora dessas coisas, querido. Amém? O segredo está aqui: vida de renúncia, crer no sangue, abrir a boca e proclamar o reino de Deus que está dentro de você. Glória a Deus. Glória a Deus. Que coisa estranha, né? Satanás, com tanto poder que ele tem, porque o poder não foi, lhe foi tirado. O que foi tirado é a glória que ele tinha, né? Mas ele tem muito poder, o seu reino tem poder. Tem demônios aí que são muito poderosos. Tem alguns que estão, a Bíblia diz, até acorrentados e amarrados, esperando só a grande tribulação para ser solto. Mas, querido, um sangue venceu todos eles. Sangue de um homem justo que viveu 33 anos e nunca pecou e nunca se maculou, se derramou para vencer todas essas hostes. Aonde está esse sangue, pastor? Na minha vida e na sua. Glória a Deus. Amém, querido. Vamos nos colocar em pé, vamos orar? Vamos orar.